Olá pessoal, bem-vindos a mais uma gravação do Cred Assisc Cast, um projeto de comunicação, de educação financeira, patrocinado pela Sicoob Cred Assisc, que é uma cooperativa de crédito aqui em São Carlos, mas que também atende as cidades de Ribeirão Bonito e Dourado. Eu sou Marcos Martinelli, sou diretor-presidente dessa cooperativa, e essa é uma cooperativa que está atuando aqui na região há mais de 18 anos. Nós estamos, completamos 18 anos, estamos no 18º ano de funcionamento e reunindo cerca de 2.500 pessoas, uma sociedade de pessoas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, de tudo quanto é porte, tudo quanto é setor, empresários, não empresários, uma galera que se uniu para ter a sua própria instituição financeira. Então, tendo a própria instituição financeira, há um conjunto de vantagens. E essas vantagens a gente vai contando para vocês em vários programas, em vários episódios aqui do nosso Cred Assisc Cast. Nesse bloco, a gente vai conversar sobre uma outra vantagem das cooperativas de crédito, que é, em dado momento, elas se uniram, criaram o Sicoob, Sistema das Cooperativas do Brasil, e esse sistemão também criou a sua corretora de seguros, criou lá o seu sistema de seguradora para proporcionar aos membros cooperados da Cred Assisc e de outras cooperativas do sistema acesso a pólice de seguros pagando um prêmio menor, pagando um custo menor para poder ter esse tipo de segurança que só uma pólice de seguro bem pensada, bem estruturada traz. Mas eu não sou especialista em seguros. Eu trouxe aqui duas colegas de trabalho, a Deca, que faz bastante tempo que trabalha com a gente, que tem muita experiência com seguros. Trouxe a Juliana, que também está trabalhando com a gente aqui há 3 anos praticamente, e ela também é uma especialista em seguros, para a gente conversar um pouco sobre, não para vender o seguro, porque esse programa não é para vender nada, mas é um programa para explicar para as pessoas por que existe o seguro, por que a gente identifica que algumas pessoas precisam pensar numa certa proteção por meio de um contrato, que a gente chama de apólice. Quer dizer, por que essa proteção pode ser útil para um conjunto determinado de pessoas e como que eu tenho acesso a essa proteção pagando um custo mais razoável, mais econômico, E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Começo com a Ju, que vai se apresentar brevemente, e depois pode engatar direto com a Deca para vocês dizerem o que fazem, onde vocês trabalham, como é que vocês estão na cooperativa. Boa tarde, meu nome é Juliana, eu fico na agência da Avenida Salum, trabalho na parte do atendimento, com todos os produtos, incluindo seguro. Boa tarde, meu nome é Deca, eu fico na agência da Avenida São Carlos 2323. E eu cuido de uma das minhas tarefas é o seguro também. E se alguém tem dúvida de seguro, como eu vou encher vocês de dúvidas aqui, e dá para atender as pessoas que são cooperadas, mas a primeira pergunta, se eu não sou membro da cooperativa Cred Assisc, também podemos atender. Dá para também podemos atender. Pode conversar com essas pessoas sobre esse tema, Uma coisa importante que você falou, Marcos, como nós temos corretora própria, pelo tamanho do sistema Sicoob, nós temos contrato com as principais seguradoras do mercado. Então, nós temos todas as seguradoras que existem no portfólio para apresentar o nosso cooperado. Então, primeira correção, achei que a gente tinha a própria seguradora. Não é, eu falei errado. Nós temos a própria corretora. Nós temos a própria corretora, nós temos seguradora própria. Olha. E por ser uma corretora, atender todo o sistema Sicoob, ser uma corretora trabalha própria, também com outras seguradoras. Com todas as seguradoras do mercado. E são bastante, Deca? Não sei, tem muitas seguradoras? Nós temos as principais em torno de 10. 10 grandes seguradoras. As principais seguradoras do mercado. Todas muito sólidas, muito consagradas. Sim, sim. E pelo tamanho que a corretora acaba tendo, ela tem condições diferenciadas. Ela negocia um coletivo, a própria seguradora oferece, olha, pelo tamanho da corretora, eu vou te dar X de desconto na tarifa. Tá. Então, mas
começando, acho que o interessante é falar o seguro. Quando a gente fala de seguro, a pessoa pensa automaticamente no seguro de automóvel. Deixa eu perguntar uma coisa seguinte. Seguro é uma coisa que as pessoas procuram para contratar, ou é uma coisa assim que a gente tem que oferecer para as pessoas entenderem o que é seguro? A maioria das pessoas sabe muito bem o que é uma pólice de seguro, né? É isso que eu ia te falar. Por exemplo, hoje a pessoa procura o seguro do automóvel. Tá. É a única coisa que ela tem preocupação, é o seguro do automóvel. Só que, por exemplo, ela não tem o seguro de vida, que tem uma cobertura importantíssima, que é a invalidez por doença. No meu caso, por exemplo, eu tive um câncer. Pelo seguro do Cicobi, eu tenho a cobertura da invalidez por doença, que eu poderia ter um resgate parcial no momento que fosse detectada a doença. E a pessoa não pensa nisso. Quando você vai oferecer um seguro de vida para um cooperado ou para um cliente, normalmente ele fala assim, eu não vou deixar o Ricardão rico, eu vou deixar minha mulher bem, mas não pensa na escola do filho, como a mulher vai se manter, não pensa que ele próprio pode ter um AVC e ficar numa cama, por exemplo. E o seguro também se presta para isso. E o seguro serve para isso, mas só que a pessoa, normalmente, vou te dizer, percentualmente, 80% das pessoas se preocupam só com o seguro do automóvel. É interessante, quer dizer, a sociedade dá mais valor, às vezes, para o automóvel, que é uma coisa física, um bem, né, que se abandonado um ano na beira da estrada enferruja, não vira nada, do que a própria vida, né? Isso que você está me dizendo. Né? Exato. É uma questão para discutir. Né? Você vê a quantidade de enchentes que a gente teve esse ano. São casas. O seguro de casa cobriria esse risco. Tá. Mas as pessoas também... Não tinham o seguro da casa. Não tinham o seguro da casa. Então, assim, conceitualmente, a pessoa só sabe e entende e procura a parte do seguro do automóvel. Mas existe uma gama de produtos que praticamente é seguro para tudo hoje. Até para o Pix. Até para o Pix. Conta essa novidade. Pix também? Seguro para o Pix, porque tá tendo muito roubo, né? Você sai com o celular, não precisa mais de carteira hoje. O celular é a carteira? Né? Exato. Você sai com o celular, a pessoa te para e pede para você fazer um Pix do valor que tem na conta. E aí hoje existe seguro para o Pix. E ele é muito baratinho. E se eu rir da cara dele porque não é possível, assim, como é que faz? Porque não é possível por conta não tem, porque não tem saldo? Eu já desinstalei até o aplicativo. E o problema é que eles procuram, né, nos seus aplicativos, se você tem algum banco escondido. Mas tá tendo muito recorrente o roubo do Pix, né? E tem seguro para isso? Tem seguro para o Pix agora. Então, porque essa coisa do seguro é assim. Eu acho que, vê se eu estou errado, existe uma fase na vida de todo mundo, me parece assim, que as pessoas trabalham, percebem um recurso e usam esse recurso para comer, se alimentar, se vestir, sei lá, que é o básico. Mas uma vez satisfeitas essas necessidades, me parece que as pessoas começam a buscar algum tipo de segurança. Né? E a ideia da segurança, ela passa por algumas coisas. Para alguns, a segurança, sei lá, é morar num condomínio fechado. Isso é uma sensação de segurança. Para outros, é andar num carro blindado. Mas para outros, a sensação de segurança é ter um seguro. Né? Quer dizer, olha, se eu bater o automóvel, eu tenho seguro. Se eu falecer, a minha família não vai ficar desamparada. Como você lembrou, se tiver uma enchente, a minha casa vai ser recuperada. Então, essa sensação, a parte da educação que a gente está falando, né? Que a gente se educar para entender o seguinte, quer dizer, satisfeitas as necessidades básicas, o próximo passo é a gente buscar alguma segurança. Então, um plano de saúde é uma sensação de segurança, né? Você não quer ficar doente, mas você quer ter o plano de saúde. Né? Que nem bombeiro, você quer que exista, mas não quer que usa, né? Concorda? Você só vai lembrar. O seguro foi feito para não usar. Para não usar, né? Mas você tendo ele, te dá a segurança de você recuperar o que foi tirado de você, né? Outra coisa. O seguro não é para lucrar com ele, né? Não. Tipo assim,
tem um carro velho, alguém me roubou, agora eu tenho uma grana para comprar um carro novo. Não é isso, né? Não. Não. E Desculpa a pergunta ser assim, gente, mas é porque eu acho que é um processo de conversar sobre coisas que a gente não conversa no dia a dia. A gente não O fala seguro sobre gera muita dúvida, muita... hoje, e esse é um outro pensamento errado que existe, que normalmente o segurado, é que no seguro fala segurado e não cooperado. Tá. O segurado, ele tem na ideia que ele sempre vai pagar o preço do ano passado, ou o próximo. Só que as peças, por exemplo, quem fornece peça para o Quer Brasil... dizer, quando eu contrato seguro, eu tenho uma referência de quanto paguei no ano passado e fico na esperança de renovar pelo mesmo preço. É isso? Então, aí, se você apresenta uma cotação que o valor está maior, ele entende que você está querendo ganhar em cima dele, então ele vai... Você fez no ano passado, você fez por ele mil, vai por que fazer, você quer fazer 1.200 ele vai fazer o agora? leilão no mercado. Tá. Então, só que, por exemplo, muitas coisas interferem. Então, por exemplo, quem fornece peças para o Brasil é a China. E não está fornecendo por causa da guerra. Sim. Então, tem falta de peças no mercado. O que acontece? Aumenta o roubo, porque para desmanche. Aumentando o roubo, também tem as enchentes, que as seguradoras perderam muito, que onde elas vão diluir? Nos 80% que só se preocupa com o seguro do automóvel. Então, o que aconteceu? Joga o preço do seguro lá em cima. Então, isso é uma coisa que, culturalmente, o segurado ou o cooperado não está preparado. E você fala assim, se tivesse mais gente fazendo seguro, talvez o seguro fosse mais barato para todos. Exato. Tem essa lógica, né? Sim. Exato. Por exemplo, na Europa, é obrigatório o seguro de terceiros. Outros países, né? Tem que fazer, é obrigatório por lei, fazer o seguro contra Como se fosse terceiro. o IPVAT aqui, né, Porque que é o sempre que seguro. você bater em alguém, você vai ter um seguro para cobrir o carro do outro. O seu que se dane, entendeu? Tá. Mas aqui ainda não é assim. Mas tem muitas seguradoras se recuperando da Covid ainda também, né? Então, Ju, me diz assim, o pessoal que procura informação sobre seguro, a gente já sabe, tem uma turma que é do automóvel. Né? Entende que o automóvel é uma coisa importante na vida dele, a gente respeita e vai lá buscar proteção daquele bem específico. O seguro de vida me parece ser o segundo produto, mas assim, tem coisas, por exemplo, uma empresa pode parar de funcionar e aí a gente descobre que às vezes o empresário não tem bala na agulha, não tem reserva financeira para manter a loja 2, 3 meses fechada. Ele como é que vai sobreviver? Seguro empresarial, seguro de residência, de seguro pessoal, Juliana, o que você acha? O pessoal procura isso ou ainda tem que ser sensibilizado para essa necessidade? A procura é menor. Tá. A procura do residencial e do empresarial é menor. A do empresarial é até um pouco maior do que a do residencial. E as pessoas não entendem que o residencial, ele se paga, porque tem as assistências. Até troca de chuveiro, você pode acionar quando você tem um seguro. Então, ele se paga. Cada serviço que você chamar já pagou a pólice do ano inteiro. Então, é um seguro que as pessoas deveriam realmente ter mais, porque você não gasta com ele. Eu pago mensalmente. Tem uma casa de aluguel. E eu coloquei um seguro, eu pago mensalmente R$30 por mês. Mas uma troca, um eletricista que você chamar, é R$150. Uma limpeza de caixa ar-condicionado, uma caçamba. Ele se paga. A procura é menor porque por falta de conhecimento, às vezes. As pessoas não têm... Eu estou impressionado com o valor, não sabia. A partir de R$30 é possível ter um Mensalmente seguro de uma casa? Temos seguro Por residencial. R$1 por dia? Exatamente. E não cobre só o roubo, que as pessoas muitas vezes não têm conhecimento do tanto de cobertura que tem na pólice do residencial. Cobre só o roubo. Não é só o roubo. Como eu falei, as assistências... quebrou uma telha de barro na minha casa, alguém tem que subir lá no telhado e trocar aquela telha. Exatamente. Tivemos um cooperado nosso que, infelizmente, numa dessas chuvas fortes, destelhou a loja, o estabelecimento dele e o seguro. Ele entrou em contato com a gente acionou o seguro foi e deu um suporte para ele. Já colocou uma lona lá, até no outro dia para arrumar, e ele não ficou desamparado. E o estabelecimento dele trabalhava à noite, continuou trabalhando normal, não precisou parar, porque ele tinha seguro e teve o atendimento na hora. Ele acionou, cobriu e ele continuou trabalhando. Se não tivesse seguro, como que ele ia trabalhar aquele monte de goteira dentro do estabelecimento, né? Ele ia ter que gastar muito. Então, só esse serviço já pagou a pólice de seguro dele. Tá. Eu sou mais, tenho mais idade que vocês. Houve um tempo que segurador era só a pólice e, se fosse o caso, dinheiro na sua conta, na época um cheque.
vinha lá um ressarcimento lá do seguro coberto. Agora parece que toda seguradora, pelo menos o que eu vejo nas publicidades, parece que tudo envolve serviço, né? Parece que todo mundo tem uma rede de prestador de serviço em volta do negócio. Entendeu a ideia? Antigamente ela só você gastava, acionava o seguro, vinha um cheque da cobertura. Aí você depositava na tua conta. Agora parece que tem uma rede de prestadores de serviço, que eu vejo assim, viaturas andando para lá e para lá com a propaganda de uma outra prestadora de serviço. Nós só temos uma seguradora que tem prestador próprio. Tá. O restante é tudo terceirizado. Mas todas elas têm essa pegada de ter serviços para quem... Para essa parte de assistência. Tá. Para a indenização, Continua depois normal. acreditado diretamente na sua conta. Não vem mais o cheque, acreditado. Tá. Sim, mas todas elas são prestadores de serviço de alguma coisa, de apoio para quem contratou Pra o seguro. facilitar, né? Para a parte de assistência, tipo, é telhado, é encanador, Que a seguradora não fala assim, vai lá, resolve o telhado, depois me manda a conta. Não é isso, né? Não. A não ser que você queira. Se você falar, não, Tá. eu realmente tenho um prestador, muitas vezes eles te dão a opção de escolha. Eu tenho o meu prestador. Tudo bem, se eles te dão um valor que você pode gastar, você aciona o seu prestador e eles te reembolsam. Mas a ideia do prestador é facilitar a vida do cooperado, do segurado mesmo. Tem o lance do chaveiro, o encanador. Isso, Aí você não precisa procurar. Você só entrou em contato com a seguradora, ela já resolve o seu problema. Ela manda o chaveiro. E sempre um chaveiro de confiança, né, da seguradora. Um eletricista de confiança da seguradora. Você pode acionar serviços independente de um sinistro que a gente chama. Então você chama o prestador de serviço, que ele vai lá na sua casa, instala o trilho de cortina para sua esposa, o ventilador. Sabe todo aquele serviço que você fala para a esposa, sábado eu faço? A seguradora vai fazer. Eu não falo isso para minha esposa. Eu não quero Mas correr o normalmente risco o homem dela fala. topar esperar o sábado. Então, vai lá, instala ventilador, instala o olho mágico. Você fala bem, o sábado trilho era de aleluia, cortina. uma vez por ano. Eu quero uma caçamba para minha residência. Dá para acionar uma caçamba? Se minha mulher ligar e falar assim, preciso de uma caçamba para tirar esse traste inútil de casa. Também. Corre algum risco de me levar, né? Também. O seguro residencial hoje é tranquilidade, não só no roubo, mas no Limpeza de serviço. ar-condicionado. Então, assim, tem uma gama de serviços enorme. Hoje o que vende no residencial é mais serviços até do que as coberturas. E o de vida não vende a morte da pessoa, né? Parece que tem outras coberturas que são mais interessantes. Você tocou no assunto que a pessoa ter um problema de saúde que seja coberto pela pólice, que não é exatamente só o falecimento da pessoa, é isso? É difícil falar de morte, né? Então, assim, primeiro que a pessoa... Não, mas aqui é um programa educativo, a gente fala de coisas que normalmente a gente não fala em casa. Mas normalmente a gente encontra resistência quando está falando com o cliente sobre morte. E tem sempre essa piadinha mesmo do... Ou é o Ricardão, ou a mulher, vou deixar lá rica. Vou deixar o recurso para outro, né? Mas ele não... nenhum cooperado que a gente atendeu, ou segurado, como quiser falar, tem a ideia da importância da invalidez por doença. Essa é uma possibilidade de receber em vida. Porque quando você tem um problema de doença, que você fica inválido, que você vai ficar... Quando você fala inválido, desculpa te interromper, quando você fala inválido, é uma pessoa que não tem condições de trabalhar ou é alguém que está numa condição de imobilidade, não sei o que? Não, no meu caso, por exemplo, que eu tive o câncer. Eu tive o câncer e fui diagnosticada. Hoje eu estou curada. Tá. Mas quando eu fui diagnosticada, eu poderia ter resgatado 50% da cobertura. Tá, então, assim, essa invalidez não é alguém que fica ali, que está numa situação de imobilidade. Mas você teve um AVC. É uma limitação. É uma limitação. Então, a partir do diagnóstico, entra uma série de doenças. Tá. A partir do diagnóstico, você recebe 50% da indenização e não perde o total. Não antecipa, né? Quando chegar no final ocorrer o falecimento, você recebe de novo. Então é interessante. Não, isso aqui para mim é novidade. Quer dizer, nós estamos falando que o seguro de vida tem uma hipótese, né? Uma hipótese que é plausível acontecer com qualquer pessoa, é que tendo uma limitação, que a gente chama de invalidez, seria uma limitação que, mediante algumas condições de comprovação,
permite 50% da apólice. Sim. Sem perder ainda a cobertura total da apólice. Daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, você vier a falecer dessa mesma doença ou outra, você recebe, se for da mesma doença, você recebe o restante da cobertura. Mas depois renova. Se a pessoa faz o acionamento, depois ela consegue renovar esse seguro? Porque o seguro é a apólice de 1 ano. Ele é automático, a renovação. As renovações automáticas? É automático. Do seguro de vida é automático. Ele tem um reajuste, né? Tá, mas é automático. Tá. E o público que conversa sobre isso tem, sei lá, mais de 40, menos de 40, ou todo mundo conversa sobre isso? Nesse caso, quem tem mais preocupação é a mulher e quem procura mais é a mulher. Nós conversávamos em outro bloco sobre previdência privada, que quem procura mais é o homem, é isso? E na seguro é a mulher. É a mulher. Porque ela pensa, caso meu marido vier a faltar, como eu vou manter o padrão de vida, meu filho na escola X, manter a casa. Ou pelo menos até a vida se organizar de novo. Exato. Né? Ela arrumar um emprego, de repente nunca trabalhou. Então ela pensa mais no futuro, caso o marido vier a faltar. Na cooperativa eu tenho a impressão que a gente deveria ter seguro para todo mundo, quase que se fosse possível, né? Porque existe um seguro que eu sei que é o prestamista, que é uma espécie de seguro, né? O prestamista, o que é ele mesmo, Juliana? Como é que funciona assim? Ele é em cima da operação de crédito. Caso fez a operação de crédito, a pessoa venha a falecer, ele quita o contrato e a diferença vai para a família, vai para os herdeiros legais. Então, o contrato é R$20 mil. Tá. A pessoa já pagou 10, veio a falecer, ele quita o contrato e os outros 10 restantes voltam para a família. Entendi. Então, na cooperativa de crédito existe um seguro específico, que é o nosso hábito, né? Fazer financiamento para alguém, emprestar uma grana para alguém. Essa pessoa paga um seguro prestamista, ela opta por um seguro prestamista, né? E aí ela pode ter a sua operação quitada, né? Isso. Mas só no caso de morte, eu acho. No caso de morte, somente no caso de morte. E com esse seguro ela tem uma taxa diferenciada, porque é uma operação sem risco, com a garantia, né? Porque eu tenho opção. Menor. Eu tenho a opção de fazer com risco e sem risco. Tá. Então, se eu estou emprestando um dinheiro com o seguro prestamista, então é sem risco. Tá. Porque caso ele vier a falecer, quita a dívida. Mas se não morrer, tem que pagar a parcela do mesmo jeito. Não, quita a dívida. Não, mas se não morrer, tem que pagar a parcela do financiamento do mesmo jeito. Mas a taxa é diferenciada. Economiza na taxa. Quer dizer, então quase que o seguro não fica tão caro porque você teve um desconto no financiamento. No empréstimo. Assim. Inclusive no consignado. Também no consignado também. Tá. Então deixa eu organizar aqui a conversa. Bem, então assim, num processo de educação financeira, a gente toca em alguns assuntos que normalmente a gente não falaria em casa, não falaria com os amigos, porque não é assunto do dia a dia. Né? Então assim, um deles é seguro. Para que eu vou fazer um seguro? Então a gente está conversando sobre isso. Então, claro que ali no lance do automóvel a gente entende uma característica do brasileiro de querer preservar esse patrimônio, nada errado, mas tem seguro para outras coisas. Aqui a Juliana até trouxe para a gente, tem seguro para golpe do Pix aí, né? É a pessoa que tem um celular, porque tem celular que vale mais que um automóvel, já. Sabe? Tem seguro também. E aí você, sei lá, tem o iPhone 25, sei lá. Tem seguro para o celular também. Tem seguro para o celular. Para roubo, furto, quebra. Tem seguro. Quebra também. E é comum o seguro do celular. Mais do que o do Pix. Do Pix tá mais agora, né? Você quer um exemplo? Hoje nós temos bicicleta que valem o valor de um carro. É verdade. 20 mil, 30 mil reais uma bicicleta. E nós temos seguro para bicicleta, para essa bicicleta. Olha. Porque elas estão cada vez mais caras, cada vez mais equipadas. E nós temos seguradoras específicas para isso. Que cobre, inclusive, o ciclista porque eles fazem um passeio, etc. De cidade para outra cidade. Sim. E aí, se ele precisar de uma assistência... Durante esse passeio? Quebrou a bicicleta, ele Eu não tem sabia assistência. disso. Não tinha a menor ideia. E quem vai viajar? Sei lá, vai viajar dentro do Brasil, menos comum, né? Mas quem vai viajar deveria fazer um seguro sempre, né?
Para alguns Sim. países, se você não tiver seguro, você nem entra no país. É verdade. Tem que ter o voucher do seguro de vida. Mas nós não temos esse dentro do nosso Temos sistema. seguro de vida. Também? Temos seguro viagem. Seguro desculpa. viagem. Seguro viagem. Seguro viagem. Nacional e internacional. Tem o lance de extraviar bagagem, né? Que aí, Ele cobre muita coisa. Ele cobre extravio de bagagem, perda de bagagem, do voo. Se perder o voo, ele tem um reembolso. Ele cobre dentista, hospital, né, no exterior. E hoje em dia está embutido a cobertura da Covid, né? Se você tiver Covid, precisar de uma assistência, precisar ir para o hospital por conta da Covid, tem a cobertura também. Porque a gente sabe que tem países que é complicado o hospital público, né? Não é igual aqui, que é mais fácil. Então tem a cobertura também. Deixa eu perguntar isso aí. O seguro antigo, não sei se é esse o nome ainda, seguro de acidentes pessoais, né? Porque tem assim, eu fiquei doente, porque é uma doença, tal, isso aí, sei lá. Vou lá no SUS, vou pelo postinho, alguém vai cuidar de mim, tá certo? O Estado vai fazer da maneira dele, mas não vai me deixar, eu tenho que ter paciência, mas eu uso o sistema. Agora eu tive um acidente. Sei lá, caí de uma escada. Tem seguro de acidente pessoal. O que isso ajuda para um cara que cai de uma escada? No caso dos acidentes pessoais, é só no caso de invalidez mesmo. Da consequência. A gente fala até que é a tabela do açougueiro. Então, por exemplo, esse dedo aqui eu recebo 10%. Esse outro, como esses dois são os principais, eu recebo 20%. Tá. Então, aí Então, é invalidez por acidente. Então, o seguro de acidentes pessoais, ele não cobre assistência médica, assim, para socorrer uma pessoa. Existe essa cobertura, que é assistência médica e diária hospitalar, mas cada vez mais raro as seguradoras operarem com elas. Elas estão saindo fora dessa... Isso é mais para o plano de saúde, não é para eles, né? Geralmente quem contrata esse tipo de seguro são empresas, né? Para os colaboradores. Geralmente quem contrata são empresas. No vida empresarial, sim. Sim. E a gente tem também um seguro específico hoje para motoboy. Para o pessoal que as empresas têm muito motoboy e não conseguem incluir no seguro de vida em grupo, porque tem mais risco. Aí a gente tem um seguro específico para motoboy, que é bem parecido com acidentes pessoais. Tá bom, então tem um funcionário meu que sai, sei lá, de um bairro, na franja da cidade lá e vem trabalhar. Ele não chegou no trabalho, mas está lá com a motocicleta dele ou qualquer coisa. Ele tem um acidente no meio do caminho. Tem seguro para isso? O seguro de acidentes pessoais da empresa cobre o percurso. Não, cobre o que acontecer com o funcionário. Com a consequência, né? O socorro não vai dar porque é questão da saúde pública. Não. Mas a consequência vai estar coberta pelo seguro empresarial. Isso. Que é um amparo. No caso do seguro de vida empresarial, é que nem você falou, a empresa fica 3 meses parada e tal. Sei. Tem verba rescisória, tem sexta natalidade, se vier faltar um funcionário falecer, sexta natalidade para a família, tem auxílio funeral para a família. Então, também tem uma série de coberturas esses que é importante para a empresa, que é um gasto que ela não terá se ela tiver o seguro de vida. Tá. E no caso do seguro de prédio em si, por exemplo, nós temos a responsabilidade civil é muito ampla, né? Então, mas um cliente meu entrou na minha loja, escorregou no piso, quebrou a perna. Cobra da responsabilidade civil. RC Operações, um restaurante que tem lá, serviu comida estragada. Entra na responsabilidade civil. Meu cachorro mordeu o vizinho. Entra na responsabilidade civil. O meu vizinho mordeu o cachorro. Seu filho, aí não. Seu filho foi numa galeria, até no residencial isso acontece, numa galeria e quebrou um vaso. Entra na responsabilidade civil. Uma loja de cristais encosta na prateleira. Quebra tudo. Eu acho que são assuntos, meninas, realmente assim, eu estou provocando aqui, mas assim, são assuntos que a gente passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente não toca, não conversa sobre isso, não é uma conversa de botequim, ninguém fala disso em casa, não há motivo para conversar sobre isso. E talvez assim o recorte desse programa, uma pílula dessa nossa conversa, vai despertar pelo menos uma pessoa por uma ação, né? A ação que a gente espera é que você saia ali do seu
do seu estágio e vá conversar com alguém sobre isso. Dialogar com alguém sobre essas hipóteses, né? E verificar se há algum seguro que se encaixa no teu orçamento, que se encaixa na tua vida ali, orçamentária, que é uma educação de maneira que você tenha um hábito bom, um hábito do seguinte: a minha vida é uma vida menos estressante, eu me sinto mais seguro por conta de que eu já resolvi algumas coisas na minha vida. Por exemplo, se eu tiver uma certa limitação para o trabalho, tem um seguro de invalidez que vai me ajudar. Quer dizer, e hoje estou seguro porque um dia posso ter ouvido o Credit Assist Cast e ter despertado para essa necessidade. De novo, se eu quiser conversar com isso, eu preciso comprar alguma coisa de vocês? Não. Não. Vocês conversam com a pessoa interessada em tirar dúvidas, sem a obrigação de vender nada para ela. Esclarecemos as dúvidas, entendemos a necessidade do cliente. E dá uns conselhos. E dá um conselho: olha, procura esse produto que vai te garantir isso, isso e isso. Tá. E aí, claro, para os cooperados da cooperativa Credit Assist, caso façam o seu seguro dentro da sua cooperativa, deve ter alguma vantagem. Qual a vantagem, Juliana? A taxa é mais atrativa. Os custos do seguro são bem menores. Por quê? O seguro é ruim, não é? Por que é mais barato? Porque a cooperativa não tem fins lucrativos, então não tem comissionamento alto. Tá. Então é onde diminui a tarifa. Um ponto importante que eu acho para os nossos cooperados é que, além de não visar fins lucrativos, o que existem as sobras. O que vier a sobrar desse departamento de seguro que existe dentro da cooperativa vai para as sobras, que é repartida em assembleia. Tá. Pela opção dos cooperados. Regra. Então, assim, pessoal, a cooperativa de crédito não pode dar lucro. Se der lucro, o que a gente chama de sobras, é feita uma assembleia e a assembleia decide o que fazer com as sobras. Em geral, ela reverte para o próprio cooperado na medida de mais negócios ou menos negócios que ele fez com a sua cooperativa. Aqueles que fizeram mais negócios com a cooperativa recebem proporcionalmente mais, aqueles que fizeram poucos negócios com a cooperativa recebem proporcionalmente menos. Mas, na verdade, no fundo, você devolve o excedente para as pessoas, né? É isso que nós estamos falando. Com isso, nós podemos dizer que o nosso cooperado ele é dono de uma corretora de seguros. Ele é dono da cooperativa e dono da corretora. Da corretora, porque ele fazendo seguro lá, ele está fazendo seguro na própria corretora dele. Porque equivale a um açougueiro comer carne do seu próprio açougue. Tá Exato. Não tem sentido comprar carne no outro açougue se você tem o próprio açougue. Exato. Né? Então, a cooperativa, assim, todos somos donos da cooperativa. Né? E como é que é trabalhar num lugar que tem 2.500 patrões? Não é fácil. Porque todos que entram para conversar, se são cooperados, em tese, esse é o patrão também, né? O legal é que eles se sentem em casa, né? Eles se sentem em casa. Eles chegam, muitas vezes, eles até brincam: só vim pagar uma conta, tomar um café com você. Senta, toma um café. Então, eles se sentem em casa. E a gente também, né? Eu acho que esse a gente fala sempre assim da diferencinha da diferença grande, né? Não é diferença grande. Uma cooperativa de crédito e um banco, basicamente, a gente tem esse olhar, assim, esse acolhimento que a pessoa ela é um dos investidores ali para que aquilo exista. Ele é um dos donos. Então, ali é a casa dele mesmo. Todo mundo conhece todo mundo. A minha avó, antes de eu vir trabalhar aqui, a minha avó já tinha conta, né? Minha avó já era cooperada. Certo. E a minha avó fala que ela gosta muito da cooperativa porque ela conhece todo mundo. Então, ela sempre vai vir aqui, são sempre os mesmos funcionários. E ela gosta de todo mundo. Todo mundo conhece ela conhece todo mundo. A gente vê que a rotatividade é baixa, né? Não que a gente não tenha novos funcionários de vez em quando, mas a rotatividade é bem baixa. E aí dá uma segurança, né? A pessoa já tem uma intimidade com o gerente, né? Já tem uma... Sim. Me fugiu a palavra, Marcos. Eu acho que intimidade é uma boa palavra. Eles já se conhecem, né? Ele já conhece... Não é um estranho, né? Ela conhece ele conhece ela, já sabe as necessidades, é mais fácil a conversa, né? A confiança. Bem, Juliana, você trabalha na unidade da? Avenida Salum, na Vila Prado, de esquina com a Travessa 2. Tá. E a Deca fica aqui trabalhando comigo na sede. Da Avenida São Carlos, 2323. Então, assim, dúvidas sobre seguro, vem conversar com a gente. Né? Eu tenho dito para os cooperados, quando eu tenho, que assim, mesmo que
resolva por alguma decisão de cunho pessoal não fazer um negócio de apólice de seguros conosco, com a Crediassist, por intermédio da Crediassist, é muito interessante que ele tenha uma cotação da Crediassist, até para negociar melhor com aquele outro corretor de seguro que por acaso possa ter algum tipo de preferência, algum tipo de relação histórica, etc. Até para você ter uma ideia de qual que é como que esse mercado, quais os preços que estão variando nesse mercado. Vocês concordam comigo que a gente ajuda também assim? É importante, a gente sempre indica para o cooperado vir nos consultar, né? A gente faz a cotação. Para ter um parâmetro, né? Sim, ajuda Sim, ele. que existe também dentro do seguro as perfumarias, que são coberturas que o cara nunca vai usar e que às vezes é colocada Na negociação. para aumentar prêmio e não é a necessidade dele naquele momento. Isso. Um bom corretor, seja nosso, seja de outra corretora, um bom corretor ele vai tentar colocar só os itens que a pessoa Que é a necessita. necessidade Isso. do cliente. Tá. E a gente tem essa pegada, né? Tem essa orientação. E muitas vezes também eles chegam pra gente para fazer uma cotação sem entender nada da apólice. Eu já faço nessa corretora faz muitos anos. Certo. E eu vou renovar lá, mas eu achei o preço alto, você não cota pra mim? Aí você cota, você começa a personalizar. Olha, o senhor viaja muito, algum menor de 26 anos dirige veículo mais que 2 vezes na semana, você começa a conversar, personalizar, o seguro cai muito. Porque nunca personalizaram o seguro com a pessoa não entende. Então, muitas vezes vão nos procurar para cotar, a gente já ajuda a entender as necessidades, personaliza de acordo com o que ele precisa. Tá, isso me chama o seguinte, e esse é legal também falar pessoalmente, porque às vezes se for contratar algo pela internet, Sim. você não pode cair no erro de não saber onde clicar e acabar comprando algo que não está dentro da sua necessidade. Não tem necessidade, você paga mais e muitas vezes pode contratar uma cobertura a menos, que você só vai descobrir a hora que precisar. Contratei, para ficar mais barato, contratei a menos. Tá. Não, deixei de contratar vidros. Aí vai e cai uma pedra no meu para-brisa. Tá. Mas eu já contratei o seguro, mas você não contratou cobertura para vidros. Tem até esses detalhes. Tem muito detalhe, por isso que é muito interessante a pessoa ir presencialmente. Se o carro dorme na conversar. garagem, se não dorme na Isso. garagem. Às vezes a pessoa coloca o CEP dela, mas geralmente ela dorme em outro endereço. A seguradora investiga tudo isso. Então o CEP que o veículo dorme não é aquele. É Aí outro. tem assim o velho jeitinho brasileiro que o cliente fala, mas não põe meu filho. Hoje, antigamente conseguia se enganar a seguradora, mas hoje não vai perguntar para a pessoa que já está preparada para responder. Tá. Vai no vizinho, pergunta se é o menino que Você dirige. está brincando comigo? Chega nesse nível de investigação. Vê sem parar, da onde que o cara mora em São Paulo, não aqui. Eles têm acesso aos radares da cidade também. Então vocês estão me dizendo o seguinte, que é uma coisa séria. Se você fizer algo de má fé Corre o risco com a de não receber. seguradora, você está correndo o risco da seguradora, por um processo de averiguação, ver que houve uma má fé na contratação. Isso o que faz? A pessoa não é indenizada? Não é indenizada. Por exemplo, eu já cheguei a negar de fazer um seguro na cooperativa, por exemplo. Eu falei, olha, eu não vou fazer errado, porque eu não quero ganhar você hoje e te perder amanhã. É uma e responsabilidade. E você precisar e não ter. Tá. Então, só te peça para o seu corretor te colocar por escrito que você fazendo assim, você vai receber. Porque muitas vezes eles chegam pra gente com isso, meu corretor com a pólice financeiro. bagunçada. Mas o meu corretor sempre fez sempre fez o seguro sem colocar meu filho e meu filho vai pra faculdade com o carro. Mas você já bateu o carro? Não, nunca bati. Então nunca precisou da cobertura. Então a gente fala, a gente faz a forma corretinha, bonitinho, pra se precisar ter a cobertura. Como que eu vou prometer uma cobertura que não tem? Então, muitas vezes eles chegam com a pólice bagunçada pra gente. Então, o importante, mesmo que não for fechar com a gente, passa na cooperativa, conversa, a gente ajuda a personalizar. Eu acho que é um negócio interessante, porque a gente acaba educando a pessoa também, né? Educação financeira, né? Você ensina ela como funciona o seguro. Nunca mais ela vai ser enganada. Isso. É a última vez. Ela pode não querer fazer negócio com a cooperativa, que é da liberdade dela, absolutamente, né? Mas, assim, quando ela se relacionar com outro profissional, ela já não vai ser ignorante naquele assunto. Exatamente. Ela Isso vai é papel, conhecer a pólice dela. Isso é o papel da educação. Né? Que para isso que existe esse programete aqui. A Crediassist Cast, ele tem essa pegada. Conversar sobre coisas que normalmente a gente não fala. Depois nascem os cortes que vão estar nas redes sociais. A pessoa vai lá para o YouTube, onde está guardado, se ela tiver mais interesse. Estudantes, por exemplo, né? Jovens estudantes podem compreender melhor um assunto
por uma pesquisa chegar até nós, mas a ideia é educar, né? Dizer assim, olha, não tenta bancar o esperto com a pólice de seguro, que esse negócio costuma dar errado, né? Vamos fazer corretamente a sua personalização de seguro para que você não tenha nenhum problema na hora que melhor precisar. Sim. Né? Legal. Meninas, muito obrigado. Vamos ter outras oportunidades de falar de seguros ou falar de previdência privada ou de outros temas aqui da cooperativa, mas sempre com essa pegada de esclarecer para as pessoas o que é esse mundo assim das finanças, né? E como você pode ir ajustando pequenos hábitos na vida para ter ali uma vida mais longa e feliz. Que no fundo a gente só precisa disso, né? Uma vida longa e feliz. É verdade. Tá bom? Muito obrigado. E a gente termina aqui um bloco aqui do Credit Assist Cast. Estamos no YouTube, mas também estamos nas outras redes sociais, com os nossos recortes, com os pedaços dos programas, né? Se você puder curtir, compartilhar, acionar o sininho, se inscrever, você ajuda nesse projeto de educação financeira que a Credit Assist, uma cooperativa de crédito aqui de São Carlos, mas que também atende Ribeirão Bonito e Dourado, que essa cooperativa consiga cumprir essa missão de levar a educação financeira para as pessoas, tá bom? Até a próxima. Até. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.